E aí pessoal, esse vídeo aqui ele vai fazer parte de uma outra série do canal que eu quero fazer também. Eu estou separando em várias séries porque eu quero organizar melhor o conteúdo em playlists e possam ser assistidas pelo pessoal. O Maxima ele é um software muito completo e eu tô aprendendo a lidar com ele aos poucos também, mas eu quero fazer um curso completo aqui no canal do Maxima para quem não tem afinidade com ele e quer aos poucos aprender ou estuda já alguma coisa, quer alguma orientação, um caminho para aprender o Maxima, aprender a desenvolver melhor o Maxima. E o meu objetivo agora, nesse vídeo aqui, é passar alguns primeiros passos com o Maxima, como eu tinha gravado anteriormente um vídeo sobre isso, só que mais completo. E que em cada vídeo do canal, dessa playlist no canal, eu possa estar abordando temas da matemática básica que podem estar ajudando a você utilizar o Maxima de maneira mais independente e generalizando mais coisas e conteúdos, certo? Eu vou trabalhar com um livro. Esse livro, eu não sei se ele está disponível no fórum do Maxima, por isso eu vou tentar de tudo para disponibilizar uma link desse livro em PDF para que vocês possam baixar. Não sei se está compatível com a versão mais atual do Maxima, mas mesmo assim ele vai funcionar para essa introdução aí da matemática. Bom, quais são as coisas que eu vou falar aqui agora nesse vídeo? A gente vai falar primeiro dos números imaginários. Por quê? Porque cronologicamente falando, assim, a gente já tratou anteriormente no vídeo passado de primeiros passos com Maxima de operadores, que foi a adição, a subtração, o produto, a divisão e a potência. Porém, esses operadores aritméticos não foi explicado algumas outras coisas que eu deixei para explicar agora nesse vídeo, porque eu acho que trilha melhor o caminho do aprendizado no Maxima. E o que eu quero fazer aqui agora, né? Eu quero mostrar para vocês algumas linguagens que são importantes, focar primeiro antes de ir para umas coisas que são muito específicas e que podem fazer você se perder. Então, por enquanto, eu acho isso mais interessante e seguro de se compreender. Quais são elas? Primeiro que é importante uma função no Maxima. A gente viu já a função de solve, que é a função que resolve uma equação para a gente, onde temos uma equação aqui, por exemplo, e a gente quer que ele resolva o x dessa equação, né? E aí, sem precisar fazer muita coisa no papel, apenas escrevendo a equação aqui e escrevendo a sua linguagem, tanto como eu tinha falado em alguns vídeos anteriores, você tem uma linguagem diferente para o Maxima, que é essa linguagem aqui, de se escrever a matemática. Você vai representar, olha, elevado a 2, multiplicado por x, 3 multiplicado por x, mais 1, tudo isso aqui é igual a zero, e o x, vírgula x, dá destaque a essa variável. Então, quando a gente resolve, escreve solve no comando, né, no Maxima. Eu vou até fazer aqui também. E a gente escreve solve e a gente abre parênteses, escreve x elevando 2 menos 3 vezes x mais 1. Daí, sei lá, a gente coloca isso igual a zero, né? A gente acrescenta a vírgula e o x, porque quando a gente dá Shift Enter, ele vai resolver a nossa equação e vai representar ali qual que é o valor de x. Porém, tem um detalhe: o Maxima ele representa a raiz, o símbolo da raiz, por essa letra aqui, olha, SQRT. Aqui não vai estar muito exposto isso, porque meu Maxima ele está configurado para representando de uma forma visual quais são esses símbolos matemáticos. Mas se em algum momento você se deparar com esse símbolo aqui, façam analogia com o símbolo da raiz, certo? Porque é importante compreender esses símbolos para não se perder ali no Maxima, tá? Agora, o seguinte, eu posso injetar valores para variáveis, como a gente falou anteriormente. Eu vou dar um exemplo aqui.
Se a gente... Eu falo anteriormente porque já tem vídeos do canal que eu cito essas coisas, essas repetições. Injetar um valor numa variável, só que quando a gente injetar esse valor na variável, a gente vai querer, por exemplo, utilizar ela de novo. E aí, como a gente faz? Como faz para apagar o valor da variável? Isso que é a questão. Vou deixar no card aí em cima outros vídeos que eu cito bastante essas repetições, essas coisas básicas, o uso dessas funções básicas que eu estou usando aqui, que eu vou ensinar para vocês aqui nesse vídeo, para vocês darem uma olhada como é que é, certo? Mas assim, são coisas bem repetitivas que aos poucos vão ficando cada vez mais familiarizados com vocês, certo? É igual aquela coisa de você aprender um assunto de matemática, saber que existe tais regras para efetuar usar aquela ferramenta matemática. Então, aos poucos vai se habituando com você, né? Como fosse, por exemplo, seno, cosseno. A trigonometria, por exemplo, ela se habitua com você conforme você usa ela. Então, são coisas que você vai usando e vai aos poucos lendo a matemática comum dentro do computador. Que esse que é o meu objetivo. Meu objetivo aqui no canal é fazer você enxergar a matemática do papel no computador, para que caso em algum momento você queira trabalhar na parte da tecnologia, com a matemática, sendo físico, seja lá o que for, não sei, tem várias partes da área da indústria, eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso ainda. Você vai precisar transferir aquela maneira de você enxergar o mundo no papel da matemática comum, né, clássica, para a tecnologia, para um software, certo? Então esse que é o objetivo. Mas vamos lá. Se a gente injetar o valor na variável R, por exemplo, o valor de 5, olha só, eu apertei Shift Enter, né, que é o botão que a gente costuma utilizar para plotar as informações. Se a gente colocar apenas o R e apertar Shift Enter novamente, ele vai aparecer plotar o valor de 5. Por quê? Perceba que isso aqui é diferente disso aqui, né? Aqui eu coloquei dois pontinhos, porque o que significa dois pontinhos máximo? Os dois pontinhos, ele significa que você está igualando essa variável a um valor, certo? Então, por exemplo, dois pontinhos significa dizer que R é igual a 5. Porém, máxima, ele não lê dessa maneira comum que a gente faz no papel. Ele vai ler dessa maneira aqui, porque a igualdade tem um outro significado para o máximo. Para a gente poder simular, fazer a máquina entender que a gente está falando que aquela letra, aquele sistema literário, tem um valor numérico, precisa ser feito esse processo aqui, certo? Quando a gente faz isso aqui, a gente quer indicar para ele que a variável agora é igual a um valor, e sendo igual a esse valor, será temporário a aplicação dele ali no código. Em algum momento eu vou mostrar isso para vocês também. Mas vamos lá. Agora, como é que a gente faz para apagar? Porque tudo que a gente escrever com R agora, por exemplo, R mais 6, ele vai considerar R como um número. O que a gente faz agora? Para apagar, a gente vai usar um comando também que é muito importante, que é kill. E você vai escrever sempre assim, kill, e dentro dos parênteses você vai colocar a variável que você quer matar. Ou seja, você quer remover o valor. Então quando você escreve kill, coloca a variável e aperta Shift Enter, ele vai indicar que limpou dono. E aí o que acontece? Quando você escrever R novamente e plotar em Shift Enter, você vai perceber que R agora tem valor de R, valor de nada. Ele é uma variável agora. Então você eliminou o valor numérico da variável. Isso é importantíssimo para que você não tenha que fechar o seu máximo toda vez que você queira efetuar cálculos novos, certo? Você pode apagar. Então, beleza. Isso é o que eu queria passar de mais importante no máximo. Bom, agora eu quero passar um pouco do conhecimento dos números complexos, que cronologicamente ele é a primeira etapa que vocês
vão ter de conexão com o Maxima. Claro que teve outras aqui, no caso do conteúdo do livro que eu estou usando, que são operações aritméticas, mas isso eu já fiz um vídeo sobre, tá? E são coisas muito simples, que eu acho que já fica mais fácil de vocês pegarem o conceito. Caso não, comentem aí no vídeo, que eu vou refazer aquele vídeo lá do zero, tentando ao máximo trazer detalhes específicos do que é esses conceitos introdutórios. Mas para otimizar esse curso que eu quero fazer, vamos começar por números complexos e, de resto, a pedalada inicial a gente conversa em um outro vídeo, tá? Eu vou considerar primeiramente que aquele vídeo vai ajudar vocês, os primeiros passos. Bom, números complexos eles são importantes de se trabalhar no Maxima, porque trabalhar números complexos na realidade, na base da mão, é muito chato. Não desprezando o conhecimento é extremamente importante, não pense que você vai deixar de usá-lo futuramente. Mas os números complexos eles têm um certo limite de compreensão. Chega uma hora que a gente não consegue chegar em resultados muito precisos porque precisa efetuar vários cálculos. Então, o computador ele consegue efetuar esses cálculos de maneira precisa e de maneira que você possa até mesmo revisar os seus cálculos. Você pode pegar aqueles cálculos que você fez e chegou no resultado final e revisar para ver se eles estão certos. É uma revisão aí que você pode fazer. E não depender de programas como Symbolab, calculadoras alternativas, serviços pagos de calculadora. Tenho amigos que já chegam a pagar serviços assim para você saber se aquela sua informação está certa. Você pode usar tecnologia, como os físicos e os matemáticos usavam antigamente máquinas gigantescas ou máquinas pequenas para calcular dados muito braçais. O que a gente vai fazer aqui agora? Primeiro a gente vai entender uma coisa. Da mesma maneira que a gente teve que entender a simbologia da raiz quadrada no máximo, do símbolo da raiz, né? O clássico símbolo da raiz quadrada, a gente tem que entender a simbologia dos números imaginários. Os números imaginários no máximo eles são indicados através de porcentagem e isso aqui não tem nada a ver com número imaginário. Porcentagem i, isso não tem nada a ver. Isso é apenas a maneira de representar o número imaginário no máximo. Então você vai ler isso como número imaginário elevado a 2. Isso que você vai ler, basicamente. Então, como ele indica aqui no exemplo, a unidade imaginária se representa por porcentagem i. Então a gente pode escrever aqui já. Porcentagem i elevado. Eu vou sempre repetir isso. Elevado a 2. Você sempre repetir a simbologia matemática no máximo, sempre falar, porque é a mesma coisa de você, por exemplo, tocar um instrumento, você vai falar as notas, você vai gravando aquele comportamento na sua cabeça. Elevado a 2, se você apertar Enter, olha lá, deu -1, certo? Então, está funcionando aí. Efetuado esse exercício de início, a gente pode trabalhar exemplos mais divertidos, por exemplo, para fazer diferente do que o livro está mostrando ali. Eu vou dizer que eu tenho uma variável a e que eu quero injetar dentro dessa variável a seguinte expressão matemática: 3 mais 5 vezes um número imaginário. Que número é esse? Vamos lá. Um número imaginário e um número imaginário. E eu aperto Shift Enter. Pronto. Plotou aí. Agora está injetado o valor em A. Se eu digitar A, Shift Enter, ele vai reconhecer que A tem valor desse troço aqui. Então vamos lá. Agora eu vou dizer que B, eu quero injetar em B, dois pontinhos, injetar na variável B, 1 sobre 2, menos 4, vezes, lembrando que vezes é o asterístico do teclado, porcentagem, vezes um número imaginário, olha lá, eu errei ali, porcentagem, e
um número imaginário. Então aperta Shift Enter, agora B tem valor desse negócio aqui. Então se eu apertar B solto aqui no software, apertar Shift Enter, ele vai ler que B vale esse valor aqui. Agora a gente pode fazer várias operações com isso. Por exemplo, se eu escrever variável A mais variável B, Bzinho, e apertar Shift Enter, ele vai fazer uma soma dessas duas coisas aqui, ó, desse objeto e desse objeto. Se eu fizer, por exemplo, A menos B e apertar Shift Enter, ele vai fazer uma subtração desses dois objetos matemáticos. Então perceba que isso agiliza o processo. Diferente do que você poderia fazer na internet, de só copiar e colar fórmulas matemáticas, usar Symbolab, etc. Aqui você está exercendo a matemática. E isso é importante, porque, cara, acho que no mercado de trabalho você não usa calculadoras assim tão simples como essas online. Você vai usar a programação. E aqui, perceba que eu estou optimizando o número de coisas que eu escrevo aqui. Eu poderia simplesmente pegar todo esse código aqui, fazer isso aqui, mais isso aqui tudo, menos isso aqui, né? Porém eu não estou fazendo porque eu já considerei que isso tudo vale A, isso aqui tudo vale B. Então apenas escrevendo A mais B, o programa já lê a variável valendo aquele tal valor e B valendo aquele outro valor. Então se eu escrever, por exemplo, A vezes B, Shift Enter, pronto, ele multiplicou. Se eu fizer A barra dividido por B, A dividido por B, Shift Enter, ele vai dividir. E perceba que ele representa de maneira cartesiana o nosso cálculo, né? Nossa conta. Ele representa de maneira cartesiana. Isso é bom porque fica mais esclarecedor o que você está fazendo. Porque na hora de passar para o papel, o que eu vou fazer aqui basicamente? Na hora de passar para o papel, eu teria que entender a simbologia do que está aqui e escrever no papel. E fica mais fácil visualmente do que, por exemplo, o código sai todo quebrado, que pode acontecer. E se acontecer, você tem um comando que vai te auxiliar a resolver esse tipo de problema, que é o comando do rectform. Se você escrever rectform, você consegue transferir isso de uma maneira mais cartesiana. Então, você pode, por exemplo, fazer o seguinte. Eu tenho a minha conta que eu fiz aqui agora. Posso escrever rectform. Eu posso abrir um parêntese aqui. Aí eu posso escrever justamente essa linha de comando aqui, olha, aqui dentro. Porque isso aqui é uma boa hora para explicar por que isso funciona. Se eu apertar Shift Enter, olha só, ele fez de uma maneira mais cartesiana, certo? Por que isso funciona? Porque todos esses símbolos aqui, olha, eles são uma indicação do software em qual parte ele está tratando ali. Então, se eu quiser fazer análise ou alterar alguma coisa que eu já fiz até agora no histórico do meu programa, eu vou escrever esse símbolo que está do lado do que eu quero mexer. Isso é um atalho, tá? Você pode pegar todo esse corpo desse objeto através desse símbolo e dar uma informação, mexer com ele, entendeu? É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, no teclado, copiado, apertado o botão copiar e colado aqui tudo isso e escrever um comando, sabe? Chega perto desse raciocínio. E o rectform ele serve mais para quando estiver muito embaralhado mesmo, a coisa estiver assim muito fora do comum do que é a matemática manual sua, tiver muita linguagem muito computadorizada, às vezes o software não vai conseguir deixar tudo legível para você, então
Rectiform te salva aí. A gente pode separar os números complexos e os números reais, a parte real e a parte imaginária. Você pode usar o comando realPart para separar a parte real, e você pode usar o comando parte imaginária para você poder remover a parte imaginária do problema, tá? Então, como que a gente faz isso? Vou escolher uma parte aqui como exemplo. Vou escolher um que é bem bagunçado, por exemplo esse aqui, olha. E a gente pode fazer o seguinte: a gente vai utilizar também aquilo que a gente aprendeu agora há pouco, de copiar uma parte do código através do símbolo dele aqui do lado. Então a gente vai escrever o comando para, por exemplo, eu quero separar aqui agora, por exemplo, a parte real. Então vamos lá, eu vou escrever real part, abre parênteses, aí você vai escrever do cara que você quer mexer. Eu quero mexer com esse aqui, então eu vou escrever esse símbolo aqui, porcentagem O, porcentagem O 18. Aperta Shift Enter. Pronto, ele separou a parte real desse resultado, dessa conta. Agora eu quero a parte imaginária. Vou botar image part %, 0,7 ou não, %, 0 não, ó, 18 e Shift Enter. Pronto, ele separou a parte imaginária do problema. Então perceba que dentro disso daqui, dentro dessa conta, desse resultado dessa conta, eu não teria como assim rapidamente conseguir assim analisar qual que é a parte real, qual que é a parte imaginária. Você conseguiria assim se você estivesse dominando aí a parte dos números complexos, né? Se soubesse assim fazer assim de cabeça. Mas suponhamos que você tenha até uma coisa maior que isso, muito mais embaralhada. Você não vai ter tempo de expandir aquilo ou fatorar, né? Você quer um resultado preciso, rápido ali para saber. Então você vai ter que pegar e fazer isso aqui, ó, separar a parte real e separar a parte imaginária. Aí você pode estudar isso da maneira que você quer. Isso é uma informação necessária para mexer na ferramenta. Se não te agrada o resultado cartesiano, você pode usar o polar. E aí você pode utilizar esse comando aqui, polar form. Então, por exemplo, eu vou pegar um que eu já fiz aqui, por exemplo, na forma cartesiana, que foi esse cara aqui, o O19, e vou escrever polar form, abre parêntese, eu vou escrever porcentagem O 19 e aí dá Shift Enter. Olha só, perceberam que ele pegou esse caso aqui e deixou de uma maneira bem mais complexa, né? Ele vai fazer uma coisa basicamente isso aqui. Ele vai dar uma conta, né? Um resultado muito mais elaborado, muito mais não tão cartesiano, né? Então, a partir de agora você já tem ferramentas para conseguir efetuar cálculos com números imaginários. O objetivo desse vídeo aqui, como falei para vocês, é começar a explicar uma ferramenta de cada vez. Então, o lance aqui não é ficar falando muito sobre o mesmo assunto, porém dar ênfase para uma só parte do conteúdo, para que eu possa trabalhar de maneira cronológica e não deixe tudo confuso, como eu observei recentemente que estava ficando um pouco embaralhado as coisas. Então, trabalhar assim de maneira organizada, repetindo os conceitos anteriores, possa dar mais compreensão ao que a gente está mexendo aqui. Lembrando que, como eu falei, já tem outros vídeos no canal utilizando esses mecanismos que eu estou mostrando aqui. Então, para caso você queira ver em outras perspectivas o uso dessas repetições, né, para tentar entender qual que é a importância de você entender essas coisas, tem esses outros vídeos. Bom, mas é isso aí.
Espero que tenham gostado desse vídeo. A intenção dele foi trabalhar os números imaginários e verificar como que eles funcionam no Máxima. Por que a ênfase nos imaginários? Porque eles são números que a gente às vezes precisa de um resultado preciso, precisa saber como que ficaria, se está certo, se não está, como que ficaria o nosso resultado ali. Então a gente pode utilizar o Máxima para resolver esse problema. Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até mais.